Vamos abrir a Bíblia, irmãos e irmãs, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Lá no Antigo Testamento, 2 Reis 4, verso 38. Vamos aí. Então diz assim a Bíblia: voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Quem era mesmo o profeta ali que mandou? Eliseu. Então saiu a um campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Quem saiu ao campo? Quem sabe? Quem sabe? Um deles, quem que era ser um deles? Quem era o moço? Parabéns. Parabéns. Geazi. E ele foi, pegou. 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam no cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos orar para que o Senhor abençoe nossas vidas? Ora isso, querido, para que o Senhor abençoe a sua vida com a palavra. Amém? Feche teus olhos, ora ao Senhor. Para Deus abençoar a sua vida, seu coração. Sim, Senhor, na tua presença, oramos. Que o Senhor fale conosco pela sua palavra, pelo teu Espírito, pela tua graça, e nos dê fé e mais fé, em nome de Jesus, querido Pai. É o que nós oramos. Eliseu, depois que ele ressuscitou uma criança, ele voltou, então, por isso que diz a Bíblia, ele voltou para Gilgal. Gilgal era uma terra, se você for ver ali no mapa, naquele mapa você vai ver uma terra lá de Israel, você vai encontrar Jericó, e você vai encontrar Gilgal do lado de cá de Jericó, e Gilgal ficava entre o Jordão e entre Jericó, a leste de Jericó. E era um importante lugar ali. Gilgal é um lugar especial. Por exemplo, ali aconteceu a primeira Páscoa, foi em Gilgal. Uns comemoraram a Páscoa ali, é um primeiro lugar onde se comemoraram a Páscoa. Ali em Gilgal também foi a primeira vez que depois que o povo saiu do Egito e que houve a circuncisão dos meninos após a saída do Egito. E Gilgal também tinha uma escola, a escola dos profetas, onde Elias tinha os discípulos, Eliseu tinha os seus discípulos, e ali tinha aquele povo, os discípulos daquela turma, não é? E eles andavam ali. E interessante que o povo de Deus, o povo da Bíblia, sempre tinha os discípulos, né? O discipulado sempre foi parte, né? Tinha os mestres e os discípulos.
Os profetas tinham os discípulos, os patriarcas tinham os discípulos. Jesus, quando foi fazer o ministério, quando veio e implantou o ministério da igreja, também tinha os seus discípulos. E assim foi, né? E assim a gente vai caminhando aí pela escola do discipulado, porque é uma forma de nós estimularmos uns aos outros na fé. E dentre os discípulos de Eliseu, tinha esse rapaz, o Geazi. Geazi era alguém que, por esse tempo, não tinha ainda, talvez, a sua fé desenvolvida. A gente não vê depois da Bíblia qual era a situação, se ele depois, como a gente às vezes fala, se depois pegou no tranco, né? Se ele foi para frente. Mas, enquanto estava ali junto com Eliseu e lidando no discipulado com Eliseu, ele tinha umas dificuldades, né? Porque parece que Geazi não estava entendendo, ele estava olhando para Eliseu, mas queria só parecer como Eliseu, mas não estava interessado na vida com Deus que Eliseu tinha. Ele gostava de fazer o que Eliseu fazia, mas não tinha a vida com Deus de Eliseu. E a gente vê algumas situações muito interessantes de Geazi. Eu vou ler aqui com você, presta atenção no capítulo 4, verso 31, que diz assim, olha, vamos ler junto, porque está meio frio, né? Meio escuro, meio sem, assim a gente acaba dormindo, né, irmão? Está com sono aí? Quem está com sono? Está com sono não, né? Agora que de vez em quando, quando eu vejo o povo está com sono, eu digo assim, ó o diabo aí ele sai correndo, já acorda, né? Então, não dorme não, então vamos ler junto lá, vamos lá? Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, e lhe deu o aviso e disse, o menino está morto. O mestre sempre manda o discípulo fazer. Não é isso que Jesus fazia? Então Eliseu sabia que tinha, porque Eliseu orou por um filho a um casal de idosos. E a mulher lá de Sunem, você pode ver a mulher sunamita, está aqui no capítulo 4, viu, do texto que nós abrimos. A sunamita era generosa, e Eliseu passava pela cidade, e ela falou assim, esse é o homem de Deus. O homem de Deus não pode ficar sem ter onde dormir. Vamos construir um quarto para o profeta. Muitos crentes aqui sempre teve um quarto do profeta, né? Tem bastante crente antigo aqui. Quem de vocês falaram assim, ó, esse é o quarto do profeta? Tem alguém? Ali, ó, a Cida. Ah lá, a da Jaci tinha do pastor Acidi. Quem mais tinha a casa do profeta? O quartinho, esse aqui é o quartinho do profeta, do pastor. Então a gente sempre tinha o quarto do profeta, né? E a mulher de Sunem disse, vamos fazer o quarto para o profeta. E tratou bem, e fez um quarto mesmo, de modo que o Eliseu passava por ali, ficava lá no quartinho. Ela falava assim, é para que ele pudesse, é para que ele descanse e ele possa meditar. Olha que coisa linda. Aí um dia Eliseu falou assim para ela, para o Geazi, o que podemos fazer por esta mulher? E Geazi foi lá e perguntou, e veio de volta e falou, olha, ela já é idosa, mas não tem filhos. Sonho dela é ter filhos. Eliseu chamou a mulher e orou por ela. A mulher riu também, né? Riu como Sara riu lá com Abraão. Ela riu, mas um ano depois ela estava com uma criança no colo. Mas depois a criança teve um problema, uma dor de cabeça muito forte e morreu. E aí ele foi atrás, a mulher veio atrás dele e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E falou, o que está errado? A mulher disse, não, está tudo bem. Mas Eliseu falou, não está tudo bem não. E descobriu. Aí Eliseu disse para o discípulo, ele estava ensinando o discípulo, vai lá e ora que o menino vai viver. Aí o discípulo foi correndo lá e chegou, orou, sei lá que jeito que orou, né? Orou. Sabe aquela oração que você sabe que não vai receber? Porque às vezes os crentes aqui fazem oração que sabe que não vai receber. Por isso que não recebe. Por isso que não recebe. Porque às vezes você tem que, quando Deus tocar, você ora e crê, irmão.
Amém? Geazi foi lá e orou, e ele já chegou de volta e falou assim, ó, o menino não acordou não. Aí Eliseu falou assim, eita, sujeitinho, tá difícil. Esse aluno é meio difícil, né? Mas Geazi tinha essas coisas. Ó, outra situação de Geazi. 2 Reis 4, 38 e 39. Diz assim, olha lá, vamos junto? Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze cozinhado para os discípulos dos profetas. Depois, então saiu ao campo a apanhar ervas e achou a trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas, voltou, cortou, pondo-as na panela, visto que nós não conheciam. Tem mais? Só tá bom, até aí tá bom. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam o cozinhado, exclamaram, morte na panela. Agora presta atenção, volta lá no verso anterior. Ó, presta atenção, a Bíblia tem que ser meditada, para você crescer. O que Geazi fez? Fala, povo, pode falar. O que ele fez? Fala, nem que fala todo mundo junto, não tem problema não. O que ele fez? Aí, é só para ler que está lá. Saiu ao campo apanhar. Ele saiu. Eliseu mandou ele fazer. E ele saiu fazendo. Esse é o nosso problema. Quando a gente tem dificuldade, a gente sai fazendo. Não era isso que era para fazer, só isso que era para fazer. Não era para fazer, não era para sair fazendo. Ele foi lá e colheu uma coisa que ninguém conhecia. Essa colossíntida parecia os pepinos selvagens, que era usado como purgante. E quando comia em grande quantidade, matava, né? Mas quando, sabe, como é que chama esse comprimido aí que você vai fazer exame aí, ele manda você tomar o comprimido para descer tudo? Como é que chama aquilo mesmo? Lactopurga? Era tipo de lactopurga, laxante, tinha que tomar pouquinho, né? Mas ele nem sabia o que era. Foi lá, saiu catando, colocou na panela e foi aquelas colossíntidas todas lá que não deu muito certo. Começou a morrer, ovo. Olha só depois. E não era para sair fazendo, mas vamos ver isso aqui. 2 Reis 4, 42 e 43. Olha lá, os 2 versos. Outra situação que aconteceu ali. Vamos lá. Veio um homem a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. O que Geazi disse? Como eu hei de opor isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e vai sobrar. Mas o que Geazi disse? Diz que nem os discípulos disseram para Jesus lá atrás, que Jesus mandou dar o pão, e os discípulos incrédulos falaram assim, mas isso aqui não dá nem para nós, vai dar para 100 homens. Geazi voltava e dizia a mesma coisa, vamos dar isso aqui? Não tem. Então, Geazi tinha uns problemas de fé muito grandes, ele não conseguia aprender com a fé de Eliseu, né? Então, 3 situações diferentes, em 3 histórias diferentes, depois você vai ver lá, capítulo 4, as 3 situações diferentes. Mas você sabe que a ordem de Eliseu não era para ele sair fazendo, nem olhar as circunstâncias, porque Eliseu estava ensinando aquele moço a arte da fé, a arte de crer. A ordem de Eliseu era para que ele fizesse aquelas ações à base da dependência de Deus. Não é para sair fazendo, não é para sair aqui na loucuragem. Os crentes hoje estão assim, eles têm dificuldades, a gente tem dificuldade, a gente tem tanta coisa para vencer na vida, mas a gente não ora mais, a gente sai fazendo as coisas, depois não dá nada certo. Quantos aqui experimentaram de coisa que já não deu certo na sua vida aí, recente, erga a mão, vê? Fala a verdade, pode falar a verdade. Nós somos assim. Quantos conhecem um primo, o seu primo que fez isso?
O primo já aumenta, né? Talvez você não tenha feito, mas seu primo talvez tenha feito. Né? O amigo lá do seu trabalho. Ah, sai fazendo, já sai murmurando, já sai reclamando. Ah, não vai dar certo, né? Às vezes alguém vem para você com a possibilidade. O que você, às vezes, o que a gente fala na hora? Não, não vai dar certo. Não é? Eu tenho essas tendências de falar, não vai dar certo. Agora estou aprendendo a ficar mais calado. Só pensar, né? Porque às vezes pensar é menos mal do que falar. Não vai dar certo, não, fica quietinho. Pode ser que vai dar certo. Olha outra circunstância. Mas ali, Eliseu estava querendo daquele discípulo ações à base da dependência de Deus. Aquele servo poderia ter orado. Aquele servo poderia ter clamado a Deus. Aquele servo poderia ter aprendido com Eliseu a viver na dependência da suficiência da graça divina. Ele devia aprender a arte da espera, a arte da paciência, a arte de meditar, a arte de aquietar o coração, de orar, de crer, de esperar, de olhar além das circunstâncias, como Eliseu estava fazendo, porque Eliseu fazia diferente, ele não saía fazendo as coisas e voltava. Olha a atitude diferente que Eliseu teve na mesma situação em que ele mandou Geazi levantar o menino que havia morrido. O menino, Geazi foi lá ver o menino que estava morto e já fez aquela oração do incrédulo e já voltou dizendo, não, ele está morto ainda. Não foi? Mas depois Eliseu voltou. Olha o que Eliseu fez lá em capítulo 4, 33 a 35. Olha a diferença do Eliseu. Então ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. O que Jesus disse? A orares, entra no teu quarto. O que mais, gente? Fecha a porta, ora ao Senhor, para aquele que vê em secreto. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. O corpo do menino aqueceu, mas não viveu. E o que diz a Bíblia lá? Então se levantou, andou no quarto de um lado para o outro. Ele não falou já, de repente, presta atenção. Ele não chegou lá e fez oração, ou deitou-se lá em cima do menino do ato profético, e ficou já dizendo, não vai dar certo, não vai viver. A Bíblia diz que ele levantou e viu o que aconteceu, mas ele andou de um lado para o outro. O que ele estava fazendo andando de um lado para o outro? O que será que estava fazendo? Por que, Deus? Por que, Pai? O Senhor mandou eu vir aqui. O Senhor me prometeu. O Senhor anda comigo. O Senhor tem fechado a boca dos meus inimigos. O Senhor tem andado. E agora eu estou aqui. Né? O Senhor me deu uma palavra de que essa criança seria desta mulher. E a mulher disse para mim. O que a mulher disse para mim? Homem de Deus, o Senhor sabia que essa seria a minha maior alegria. Se era para ele ter morrido, por que o Senhor o levou para me tornar mais triste ainda? E ele orava a Deus, ele orava a Deus, ele orava a Deus. E ele falou, não, é da vontade do Pai, é da vontade do meu Deus, que este milagre seja completo. É isso que diz ali de um lado para o outro. E depois, tornou a subir a cama, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes, e o menino viveu. Amém, queridos? Viveu. Não é assim a atitude minha e sua? A não desistir, a orar, a andar com o Pai, a andar com o nosso Deus, e saber que Ele põe em nós a palavra de vida eterna. E que se Ele colocou algo em nosso coração, Ele vai cumprir cada palavra que Ele tem dado a mim, tem dado a você. E quando você ora, quando eu oro, Ele pode honrar a nossa fé. Não é assim? Não é atitude de apressado, é atitude de quem crê. E ali, depois que Eliseu fez, o menino espirrou 7 vezes. Por isso, quando a gente espirra, né, a gente diz o quê? Saúde, né? Saúde.
E ali foi Eliseu, e ali aconteceu. É a atitude do homem de Deus. Olha a diferença de Eliseu e Geazi. Como é a sua vida espiritual, querido? Como é a minha vida espiritual? Como tem sido? Porque se a sua vida nesta terra aqui, a sua vida física é precária, cuidado. Tem grande possibilidade de que sua vida espiritual esteja mais precária ainda. Porque quanto melhor é a minha vida espiritual, quanto melhor é sua vida espiritual, assim o seu corpo responderá. Sabia? Seu corpo vai responder na mesma proporção. A gente está vendo isso aqui na salvação, a santificação da alma nas quartas-feiras. Porque se por um lado o corpo somatiza as misérias emocionais e espirituais, que daí o corpo somatiza tudo quanto é porcaria e aparece nas doenças, o outro lado é verdadeiro. Se a sua vida espiritual, se a sua vida emocional estiver em ordem, ela vai somatizar também no seu corpo, também na sua vida, e você vai viver bem. Sabia? Como é que então você está cuidando da sua vida espiritual? Você acha que só ir lá na academia, se matar na academia, lá 2 horas por dia, 3 vezes por semana, e vai te fazer saudável? Vai não. Não vai não. Porque se aqui dentro não estiver saudável, aqui fora não estará. Tem gente que vai lá naquela academia, começa a correr naquela esteira lá, mas ao invés de relaxar, está pensando nos problemas, nas preocupações ali em cima da esteira. Vai aumentar o ritmo cardíaco, mas não vai sarar as enfermidades. Não vai sarar as enfermidades. Não vai sarar. Quando eu vou andar de bike, eu vou sair, faço exercício, aquelas coisas todas, eu não vou, tem o povo que vai com os fones, né, ouvindo barulheira, né? Eu vou sem nada, eu quero escutar nada. Eu quero só o silêncio e o vento na minha cara. E não quero pensar em problema, não. E até oro em cima da bike. Até oro em cima do exercício. Para que não só o corpo vá bem, mas o espírito vá bem, e porque a gente deve exercitar a nossa fé. A nossa fé tem que estar fortalecida. Amém, querido? A sua fé tem que estar fortalecida, tem que estar firmada em Cristo Jesus. Você vai ver quantos problemas da sua vida irão embora. Mas não adianta fazer que nem Geazi, vir escutar de outras pessoas, ficar caçando na internet sermão a cardápio. Isso não resolve nada. Absolutamente nada. Porque a fé não pode ser terceirizada, a fé tem que ser de primeira, ela tem que se originar no meu coração, no seu coração. E Eliseu estava ensinando isso para Geazi, todo o tempo pacientemente, porque a religião sem Cristo, ela é monótona. Crente sem Cristo, você pensa que não tem? É o que eu mais vejo. Crente sem Cristo tem uma fé monótona, chata, por isso tem muito crente chato. Quem conhece que é um crente chato? Tem um monte. A fé sem Cristo é cansativa. O sujeito faz qualquer coisinha na igreja, faz qualquer coisinha para Deus e está cansado. Está sempre cansado. A fé é cansativa sem Cristo. A fé sem Cristo, ela é mal-humorada. Você vê Geazi lá que falou lá no versículo 43? A fé é mal-humorada. O Eliseu falou, vai lá, vai ter pão para esses homens todos aí. E Geazi já disse, vai ter pão para esse povo aí. Não, que mania desse profeta. Eu estou cansado desse homem já. Ela fica batendo a boca. A fé sem Cristo é uma murmuração horrorosa, mal-humorada. O sujeito mal-humorado. A fé sem Cristo ainda ela é medrosa. É medrosa. O crente sem Deus tem medo. Vive com medo. Nessa vida, se você tiver medo, você não faz nada. Se tiver com medo, você não vai para frente. Mas a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Que amor que é esse? É Cristo. A fé sem Cristo, ela é murmurante. Entende? Nós precisamos ter Cristo em nossa fé. Mas Cristo pessoal. Não é Cristo de segunda, não é Jesus Cristo de domingo. É Jesus conosco, querido. Jesus com a gente, quando você levanta, quando você trabalha, quando você lê, quando você estuda, quando você lida com os outros, tem que ter Cristo Jesus na vida. Tem que falar com Jesus, como você fala com seu amigo.
Você tem que falar com Ele, andar com Ele. Acreditar as coisas boas da sua vida a Jesus. Quantos crentes aí recebem tantas bênçãos e não agradece? Oh, obrigado, Senhor, pelo salário deste mês. Obrigado pela vida deste mês. Obrigado, Senhor, ter cuidado de nós. Mas murmura por aquilo que não tem. Esquece de ver aquilo que tem. A fé tem que ter Jesus na proximidade. Quanto mais perto de Jesus, mais de fé você será. Seja meio doido, vai caminhar, fazer as coisas, vai falando com Jesus. Agora você pode falar na rua, sozinho, não tem problema. O povo acha que você está com Wi-Fi, que você está no telefone. Esse dia eu estava orando com Jesus, de repente chegou um baiqueiro assim, do meu lado, eu estava falando, aí eu fiquei com vergonha, sabe, tive um momento de jazi. Aí eu falei assim, tá bom, te ligo mais tarde. Aí o bicicleteiro saiu, eu falei assim, Jesus, voltando a ligação. Bobagem, né, irmão? Mas às vezes a gente tem essas bestagens, né? É a fé com proximidade, sabe? E você tem que botar farinha na tua receita. Agora olha para o teu irmão do lado aí e diga assim, põe farinha na tua receita, irmão. Põe farinha. Põe farinha na receita. Verso 41 lá de 2 Reis 4. Põe aí, verso 41. Vamos ler junto? Porém, ele disse, o que ele disse? Trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal na panela. Põe farinha nessas colicíntidas aí. Põe farinha aí nesse negócio. Sabe que os milagres de Eliseu são muito interessantes, porque os milagres dos profetas e o milagre de Eliseu sempre apontavam para Jesus Cristo e a Trindade. Ele fez 3 milagres interessantíssimos. Eliseu fez 3 milagres muito interessantes. O primeiro milagre que ele fez, não precisa abrir não, mas pode abrir se quiser, depois põe. Está lá no verso 2 Reis 2, 21, que foi o milagre onde a água não dava para beber, e Eliseu mandou colocar o que na água? Sal. O segundo milagre que Jesus fez, foi este aqui. O que ele mandou colocar na panela? Que Eliseu mandou colocar na panela? Farinha. E o terceiro milagre, que está lá no capítulo 5, verso 10, o que Eliseu mandou o Naamã fazer? Você levar na água. Presta atenção. Sal, farinha, água. Tudo na Bíblia tem os seus símbolos. Sal é o sal que dá vida. A vida. O mundo não vive sem sal. Tudo bem que um pouquinho de sal demais dá pedra no rim. Mas eu prefiro as pedras no rim do que a comida sem sal. Mas o sal é vida. Eliseu estava apontando para Deus, o Pai. O segundo milagre é a farinha. A farinha apontava para outra pessoa da Trindade. Quem era? Jesus. Jesus, vamos ver depois sobre isso. E o terceiro milagre na água. O terceiro milagre, a água, a Bíblia fala do Espírito Santo. Quem é? A água é o Espírito. É a Trindade, porque a manifestação da nossa vida vem pelo Deus o Pai. A salvação das nossas vidas vem pelo Jesus Cristo, o Filho. E a manutenção da nossa vida aqui, ela é feita pelo Espírito Santo em nós. Esses são o que sustenta a nossa vida. É a receita de Deus. Quem faz pão aqui sabe, quem faz tudo sabe, que é a base de tudo, né? O que é que você coloca nas receitas? Sal, farinha, água. O resto é por tua conta. Xerida. Sal, farinha e água. É a base da vida. Esse é o remédio. Remédio da vida com Cristo. Remédio da vida com Deus. Agora vamos você ter aquela farinha. Um dos menores versos da Bíblia. Bom, vocês são crentes de muito tempo. Qual que é o menor verso da Bíblia?
Tá certo, Jesus chorou. E qual que é o segundo menor verso da Bíblia? Quem sabe? Quase. É o verso 48, João 6, 48, olha ali. Um verso. Um lugar. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. No grego é um dos menores versos da Bíblia. Eu sou o pão da vida. O remédio para a nossa vida plena, irmãos e irmãs, é a farinha, que é Cristo em nossas vidas. Eliseu estava ensinando Geazi aquilo que ele não tinha, a vida com Deus. E aqui a Bíblia fala para nós, ter a vida com Deus. E aqui ele fala, põe farinha. E a farinha é Cristo Jesus. O melhor verso da Bíblia. E ali a gente vê, será que na sua receita da sua vida tem farinha, irmão? Tem Jesus Cristo na sua receita? Ou na sua receita da sua vida, você e eu talvez vivamos só naquela religiosidade chata, de ritos, de mandamentos, de coisas chatas, de fé terceirizada, a fé que você vê nos outros. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter pão em nossa vida, é o pão da vida, é Jesus em nossas vidas, porque nada se sustenta sem Jesus, né? E Ele é o pão, é a farinha. Olha só o que Jesus disse lá em João 12, versículo 24, você vai ver a raiz de todas as coisas. Jesus um dia falou, vamos ler junto? Em verdade, eu vos digo, se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, grão de trigo, de onde vem a farinha? Vem do grão de trigo. E Jesus estava dizendo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Qual que é o fruto? É que Jesus não está sozinho. Ao morrer, o verso da Bíblia diz, logo um morreu por todos, logo todos morreram, diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, se ele não morresse não teria vida, mas ele morreu, a vida em nós, a vida e o fruto é no meu coração, no seu coração. Jesus deve se manifestar em nós, Jesus deve se manifestar na sua vida com o fruto, que é o fruto da confiança, é o fruto de paz, é o fruto de alegria, é o fruto que Jesus pode dar e completar, onde você não passa fome, porque tem Cristo na sua vida. E tudo que você olha, você vai ver o fruto de Jesus Cristo. Tudo que você enxergará, você vai enxergar com esperança. Quando aparecer pouco mantimento, você vai falar, com esse pouco mantimento, Deus na minha vida vai me fazer abundar. É isso que Deus quer em mim e em você. Ele quer a farinha. O Eliseu disse, você está vivendo, vocês estão comendo comida que não tem nutrição nenhuma. Há morte na panela. E às vezes, queridos irmãos e irmãs, há morte na nossa panela. E a morte se manifesta no nosso desânimo. Às vezes a morte se manifesta numa depressão horrível. Às vezes a morte se manifesta no seu gênio complicado. Às vezes a morte se manifesta no seu lar, que você sabe que tem que ser edificado por Cristo, está tão complicado. Às vezes a morte se manifesta na miséria. Às vezes a morte se manifesta na falta de provisão. Olha que atitude de fé que nós tivemos aqui, que deu tanta provisão, porque muitas pessoas creram. Mas a vida, quem sabe quando a gente colocou aqui, às vezes ficou até escandalizado, né? Quem sabe disse, não vai dar, estamos em crise, não vai dar certo. Às vezes é morte na panela. Mas Deus quer olhar para mim e para você, às vezes que vivemos entristecidos, que vivemos mal-humorados, que vivemos angustiados. Ele olha para mim e para você e fala assim, meu querido, põe farinha na sua receita. Põe a Cristo na sua receita. Põe a vida na sua receita, porque você está comendo e a sua comida não está te dando sustento. É ou não é? Chuchu é bom, mas chuchu tem que botar uma carnezinha moída no meio dele. É ou não é verdade? Só de chuchu você vai ficar só cheio de potássio. E o potássio vai acabar te matando. Mas se ponha outra coisa, às vezes na sua vida, na minha vida é assim, né? Tem tantas coisas, a morte na panela. Talvez amanhã você vai trabalhar naquele desânimo desgraçado. Amanhã, segunda-feira, Deus me livre.
Conhece alguém que faz isso? Por quê? Tem morte na panela. A panela vai dar morte. Mas Jesus olha para você e para mim, o Espírito Santo, a água olha para você e para mim e diz assim: filho, filha, põe farinha. Mas não é qualquer farinha, é a farinha. É o grão de trigo de Deus na sua panela. E o grão de trigo de Deus na sua panela vai te dar sustento. Você vai sair amanhã e falar assim: graças a Deus, a segunda-feira eu tenho meu emprego. E eu vou ser sustentado pelo meu Pai Celestial. Amém, querido? Vai levantar amanhã e vai dizer: graças a Deus eu tenho saúde. E se alguma coisa vier na minha saúde, o meu Deus, o Jeová Rafá, vai me curar. Amém, querido? É farinha na panela, não é morte na panela. Olha lá, João 6, 26. Vamos já caminhar para encerrar. João 6, 26. Vamos ler junto? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, vocês me procuram não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ele fala: olha, vai com a intenção correta, não pelo aquilo que eu posso te dar, mas aquilo que eu tenho. Porque assim como Eliseu dizia para Geazi: você está atrás de mim porque eu posso te dar. Jesus também falou para aqueles discípulos que não queriam nada com ele: vocês estão atrás de mim por aquilo que eu posso te dar, por causa de pão. Mas eu tenho outro pão para vocês, que não é esse pão, que se vocês não quiserem comer, vocês vão morrer. Vamos ver lá João 6, 33, 35. Vamos ler? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Qual é a qualidade da sua vida? Se a qualidade da sua vida for ruim, querido, hoje de manhã você vai orar. Ou você pode falar para alguém orar, alguém que você vê que está tanto precisando de salvação, mas vou ter que pedir: Senhor, dá-me sempre deste pão. Está com fome? Está tendo morte na sua panela? Você está morrendo? Olha para o Senhor e diga: Senhor, dá-me sempre deste pão. E que pão? Cristo é o pão de Deus, é o pão que desce do céu, que é o pão de Deus, não é? Vamos ler o último verso, 6,51, diz lá, vamos ler junto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sou o pão da vida. Vamos comer deste pão. Vamos colocar a receita certa em nossos ingredientes, deixar a receita certa. Vamos colocar o pão da vida. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que vocês vão viver bem supridos, bem fortinhos. E este pão aí não entope veia não, viu? Esse pão aí não aumenta o colesterol não, viu? Não aumenta as coisas ruins não. Esse pão aí é o pão, é o bom pão. É o pão da vida. Amém? Vamos orar? Eu queria orar com você nesta manhã. Que Deus vai te abençoar com o pão da vida. Vai te abençoar com a fé verdadeira. Não a fé de Geazi, a fé de Eliseu, a fé em Cristo Jesus, a fé que o Espírito Santo pode dar. Amém, irmãos? Quero te convidar a ficar em pé. Fecha teus olhos. E eu quero orar com você que talvez esteja numa inanição espiritual. Eu quero dizer a você que não são lugares que te dá ups, não são lugares que te fazem ter fé maior. Não é mudando de igreja, mudando de lugar que vai te fazer. Eu conheço tanta gente que mudou de igreja e está longe de Cristo. O que muda a sua vida é o pão do céu. É Cristo Jesus no seu coração. O que muda a vida é o sustento que Deus dá. E Ele vai te abençoar. Amém, querido? Feche teus olhos. Eu queria orar com você nesta manhã. Você que está percebendo diante de Deus: Pai, olha, faltou farinha na minha receita. Eu estou fraco. Eu estou desanimado. Eu estou depressivo. Falta a alegria na minha vida. E Deus quer te dar a farinha. A farinha que vem do céu. Levante sua mão, eu vou orar com você em nome de Jesus, se você deseja oração.
Deus vai suprir a sua vida. Pai, em nome de Jesus, ouve a oração dos teus filhos e filhas. Faça a sua oração agora, querido. Faz aí a sua oração.